Soltou, para aqui, tem medo! É gol! Fala pessoal, tudo bem? Estou por aqui para trazer uma notícia urgente. Deixe seu like neste vídeo. O Flamengo fez um verdadeiro negócio da China. O Flamengo acaba de negociar, este vídeo está sendo gravado na tarde desta quarta-feira. O zagueiro Fabrício Bruno com o West Ham na Inglaterra por um valor de 84 milhões de reais. Por que o negócio da China? Fabrício Bruno já não é um garoto e chegou ao Flamengo por 15 milhões de reais. Então é uma senhora transferência essa do Fabrício Bruno para jogar na Premier League, né? O Fabrício Bruno para mim é jogador de Premier League? Não. Mas chamou muito a atenção dos scouts, né, dos observadores do West Ham, a atuação que o Fabrício Bruno teve pelo Flamengo, pela seleção brasileira, melhor dizendo, na partida contra a Inglaterra, né, no amistoso em que o Brasil venceu por 1-0, gol marcado pelo Hendrick. Agora, eu quero até ler vocês aqui nos comentários, o Flamengo vai ter que contratar um zagueiro, né, nessa janela aí de meio de ano. Fabrício Bruno vai para o West Ham no meio do ano e a questão é quem vai ser o substituto dele? Vai ser o Léo Ortiz, né? Lembrando que Fabrício Bruno e Léo Ortiz fizeram a zaga no Red Bull Bragantino e o bom sempre foi o Léo Ortiz. Léo Ortiz tem que ser usado. Nada de o Tite agora utilizar o Davi Luiz. Tem que ser o Léo Ortiz, o cara da zaga do Flamengo, né? O Flamengo faz uma excelente negociação, uma grande negociação. Fabrício Bruno, para mim, não é jogador para ser titular sequer do Flamengo, quanto mais de um time de Premier League, né? Por 84 milhões de reais é muito dinheiro, vale muito a pena. Flamengo é algo sensacional, não é? Melhor ainda é se você curtir o Flamengo tendo um novo hobby. Então eu vou falar para você uma coisa, hein? Você pode aprender a tocar guitarra com um músico profissional formado em música, que é o professor Átila Reis. Entre agora no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Faça isso, entre no site dele agora, o link está aqui na descrição deste vídeo. E você vai marcar uma aula do seu celular, do seu notebook ou do seu tablet, gratuita, experimental, de violão ou guitarra. Repetindo, de qualquer lugar do mundo, você não precisa estar no Rio de Janeiro, tá? E aí você vai fazer essa aula experimental, vai curtir pra caramba e vai combinar com o professor de guitarra e violão, Átila Reis, a melhor forma de você fazer o seu aprendizado, aí você vai combinar o preço e a periodicidade desse aprendizado, tá bom? Então entre no site dele, o link tá aqui na descrição deste vídeo. Retomando aqui a história toda, o Flamengo faz uma negociação absurda, um jogador que vai chegar no West Ham, para mim, para ser reserva, né? Tem o Zuma, que joga por lá. O time do West Ham é um time bom, tá mudando de técnico, inclusive. Até me surpreende essa negociação, porque David Moyes está saindo. Vejamos quem vai ser o novo técnico do West Ham. Mas o clube ficou tão impressionado com o Fabrício Bruno que faz essa negociação, mesmo sem ter um técnico, né? Então, como fica agora o time do Flamengo? Bernardo, é o seguinte: Fabrício Bruno é um jogador que atua pelo lado direito da zaga, chegou para ser reserva do Flamengo. Léo Ortiz atuava pelo lado esquerdo na zaga do Red Bull Bragantino. É uma meia-verdade. Léo Ortiz jogou pelo lado direito durante muito tempo também, na fase final dele com a camisa do Red Bull Bragantino. O Léo Ortiz fazia uma dupla de zaga com o Luan Cândido, que é um lateral adaptado à função de zagueiro pelo lado esquerdo, né? O Luan Cândido é um lateral pelo lado esquerdo, e o Léo Ortiz cansou de fazer isso. Então eu sempre falei uma coisa, quando o Léo Ortiz chegou ao Flamengo, que a dupla de zaga ideal era Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Nesta quarta-feira contra o Amazonas, vai ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz, tá? Então o Flamengo faz essa negociação em meio a disputas importantes, né? Tem um jogo que vale muito contra o Amazonas nesta noite, pela Copa do Brasil, e depois Libertadores da América contra o Milionários. Depois, no dia 1º de junho, a volta do Campeonato Brasileiro, né?
com o Fabrício Bruno, inclusive, podendo desfalcar o Flamengo na partida contra o Vasco, né? É um jogador que já está negociado, com o West Ham. Essa notícia é muito importante para o Flamengo. O Fabrício Bruno chegou ao Flamengo, como eu disse, para ser um reserva. Na época, a zaga titular do Flamengo era Rodrigo Caio e o Davi Luiz, né? Foi a dupla de zaga, inclusive, na final da Libertadores da América de 2021 e depois, né, em 2022, na Supercopa contra o Atlético Mineiro, Fabrício Bruno começa jogando como titular, porque o Rodrigo Caio já vivia ali uma série de problemas no seu joelho, então o Fabrício Bruno assume essa posição do Rodrigo Caio. É um jogador que tem como característica a velocidade, né, uma boa capacidade de antecipação, mas não tem uma boa saída de jogo. Até por isso me surpreende a contratação dele por um time da Premier League, né? Um jogador da Premier League prima por ter jogadores com bom poder ali de saída de bola, né, em todos os times, seja no Manchester City, até porque os times são os anti-Manchester City. O West Ham é um desses times. O West Ham já tem o Lucas Paquetá, que pode estar de saída para o Manchester City. Essa negociação renderia, inclusive, um dinheirinho aí ao Flamengo, um belo dinheiro. Então o Flamengo vai fazendo essas negociações, vai contando com jogadores revelados que vão sendo negociados no exterior e vai faturando alto, né? É muito bom para o Flamengo. Nossa, esse negócio é excelente, estão de parabéns os dirigentes do Flamengo. Eu faço muitas críticas aqui ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel, mas nessa eles foram muito bem. Uma senhora negociação, um negócio da China. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira. Vamos passar aqui a escalação do Flamengo, provável, né? Com Matheus Cunha no gol, para mim é uma aberração, né? Matheus Cunha não pode ser titular do time do Flamengo. Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, o Alan, deve ser o Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Everton Cebolinha. E a expectativa toda fica em torno do Gabigol, né? Será que o Gabigol vai ser utilizado durante essa partida com a camisa 99 e vai levar uma sonora vaia quando entrar em campo? A gente vai ficar de olho nisso e trazer tudo para você na live pós-jogo, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.